Para esse domingão de futebol tem palpite no jogo Bragantino contra Palmeiras. Isso mesmo, jogo do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras acabou de jogar o jogo de ida da Libertadores contra o Boca. Vai jogar a volta já nessa próxima semana, então tá com essa atenção aí dividida. O Bragantino joga dentro de casa, tá dentro da zona de Libertadores e tem tudo para ser um jogão. Se você quiser ver o palpite para esse jogo, fica comigo porque durante esse vídeo eu vou trazer um palpite com mais de 70% de retorno. Então fica comigo que tem análise, tem palpite, tem campeonato espanhol, tem campeonato italiano, tem campeonato alemão e tem campeonato brasileiro, tudo isso nesse domingão de futebol. Tem também R$5 gratuito para vocês. Na descrição desse vídeo é só clicar no link, fazer o seu cadastro e na parte de bônus ativar o bônus. E aí você já começa no mercado de apostas esportivas junto comigo, beleza? Vamos embora para as análises dos jogos desse domingão, porque eu já estou conversando demais e vamos embora. Valeu! E vamos começar as análises dos jogos deste domingo com o campeonato alemão. Temos a equipe do Freiburg jogando em casa contra a equipe do Augsburg. Na classificação, o Freiburg é o 9º colocado, com 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time fez 5 gols e tomou 10 gols em 5 jogos. É um time que tomou uma média aí de 2 gols por partida. E o Augsburg, em 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, fez 9 gols, porém tomou 13 gols. É quase que uma média de 3 gols tomados por partida. Então a principal deficiência tanto do Freiburg quanto do Augsburg é na sua defesa. Para esse jogo aqui, dá uma olhadinha, ó. O Freiburg marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, over 1.5 em 80%. O Augsburg levou gols nas últimas 9 partidas, levou gol no primeiro tempo nas últimas 7, levou 2 ou mais gols em 8 dos últimos 10 jogos, assim como é de costume, jogo com padrão de over goals. Pedro, como assim é de costume? Eu falo de costume para o campeonato alemão, para a Bundesliga, que é aí um dos campeonatos mais over que eu pelo menos costumo trabalhar dentro da elite do futebol europeu. Galera, para esse jogo aqui, ó, mais de 1.5 gols pagando 1.20, odd que pode ser aí interessante para uma aposta múltipla. Aí se você disser assim, Pedro, eu quero dar uma esticadinha a mais, você pode ter um gol aqui no primeiro tempo com odd de 1.30, que também considero interessante. E se você quiser arriscar mais ainda, você pode procurar aqui o mais de 2.5 gols no jogo para você colocar uma unidade a 1.67. Essa é a análise para esse jogo do campeonato alemão, Freiburg versus Augsburg. Para o nosso segundo jogo analisado deste domingo, temos Atlético de Madrid jogando em casa contra a equipe do Cádiz. Na classificação até que o Cádiz não está fazendo um mau início de temporada. É o 9º colocado, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. É um time que pode observar, faz poucos gols e leva poucos gols. Fez 6 e tomou 8. Tem uma média de menos de 1 gol marcado por partida e uma média ali de mais ou menos 1 gol sofrido por partida. Diferentemente da equipe do Atlético de Madrid, que em 6 jogos marcou 15 gols. É uma média acima de 2 gols por partida. Então assim, nos jogos do Atlético de Madrid, costumeiramente tem saído muitos gols. Quais são os dois times aí que no campeonato tem mais gols do que o Atlético de Madrid? O líder Girona e o terceiro colocado Barcelona. Ambos têm 18 gols. Então assim, temos um Atlético de Madrid bastante ofensivo, não perdeu em 9 dos últimos 10 jogos, marcou gols em 80% e marcou 2 ou mais gols em 7 dos últimos 10 jogos. A minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe madridista jogando em casa e precisando aí dar uma melhorada na classificação, já que está atrás de Atlético Bilbao e Girona. Não falo muito ali de Real Madrid e Barcelona, porque já é até costumeiramente isso já vem acontecendo nos últimos campeonatos. O Atlético de Madrid não tem feito ali campeonatos para disputar ser campeão, pelo menos isso, falando das últimas 2 temporadas pelo menos. Para esse jogo aqui a minha análise é uma vitória da equipe de Madrid. Detalhe, o Atlético de Madrid aqui está com um jogo a menos, que é justamente aqui contra o Sevilha, e caso o Atlético de Madrid consiga ganhar,
ele já entra aqui no lugar do Atlético Bilbao dentro da zona de Champions League, beleza? Então minha análise aí, Madrid, Atlético de Madrid e Cádiz, vitória do Atlético de Madrid. Complementando as análises dos campeonatos europeus, temos campeonato italiano, temos a equipe da Roma contra o Frosinone, equipe da Roma que não vem fazendo um bom início de temporada, ao contrário do Frosinone. O Frosinone é o 8º colocado e a Roma é apenas a 16ª colocada. Em 6 jogos, apenas uma única vitória, 2 empates, 3 derrotas. Fez 13 gols e tomou 11 gols. Agora olha que detalhe. A Roma, ela tem mais gols do que todas as equipes que estão acima dela, menos o segundo colocado Milan e o primeiro colocado Inter de Milão. Olha que interessante. A Roma marcou 13 gols em 6 jogos, tem uma média acima de 2 gols por partida e mesmo assim está ali beirando a zona de rebaixamento. Por quê? Porque é um time que tomou muitos gols, tomou apenas menos gols do que o Empoli, que tomou 13, e o Sassuolo, que tomou 12. É um time que marca muitos gols, mas toma muitos gols, e com isso temos aqui presente padrão de gols. Mais de 1.5 gols pagando 1.25, mais de 2.5 gols pagando 1.80. Aí vai muito da sua formação de operações de entradas. Pedro, quero pegar esse jogo da Roma e incluir num jogo para poder colocar numa múltipla. Mais de 1.5 se torna interessante, com grande chance aí da Roma tomar gol nesse jogo. É isso mesmo, a equipe do Frosinone é uma equipe aí que está bem colocada, inclusive está no dobro da posição da Roma, é o 8º contra o 16º. Mas a Roma joga dentro de casa, também deve fazer gol, e aí pode se tornar interessante. Outra operação é o mais de 2.5, aí para quem quer colocar aquela unidade seca, e quem sabe a Roma pode dar uma desencantada, fazer um 2-1, 3-0, ganhar bem para poder retornar a boas posições dentro do campeonato, já que se a Roma conseguir vencer, ela pode chegar até a 10ª colocação, onde está a equipe do Torino. Então, minha análise para Roma e Frosinone é mais de 2.5 gols a 1.80 se você quiser trabalhar seco. Se quiser trabalhar aposta múltipla, mais de 1.5 gols com a odd de 1.25. Agora vamos de Campeonato Brasileiro. Temos aí Bragantino jogando em casa contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que empatou de 0-0 com a equipe do Boca Juniors. Sinceramente, na minha análise, Palmeiras não jogou bem, inclusive passou perto de perder o jogo. Essa é a minha análise, possam vocês concordarem ou não. Só que o que acontece? Abel Braga não é um treinador que costuma colocar times reservas, 100% reservas. Não é o cara que costuma poupar muitos jogadores. Só que o Palmeiras vem de uma sequência muito grande de jogos, viajou para a Argentina, voltou para o Brasil para jogar contra o Bragantino, e no meio da semana enfrenta de novo a equipe do Boca Juniors. Na minha análise e pelo que eu pesquisei de canais de notícias, o Palmeiras deve jogar com um time misto. Detalhe, o Palmeiras ele está com muito problema de elenco. O Dudu se machucou, o Danilo foi embora, o Scarpa foi embora e o Palmeiras praticamente não repôs esses jogadores. Eu vi muito isso acontecer no jogo contra o Boca. O Abel Braga colocou o Mike como se fosse um ponta direita e o Marcos Rocha como lateral. 2 caras que são, na verdade, laterais. O Mike que tem como sua posição original lateral direito, mas jogou ali mais avançado. Eu, sinceramente, não gostei daquela formação do Palmeiras. Acho que o Palmeiras poderia, por exemplo, colocar o Rony numa ponta, Arthur na outra e trabalhar com o Endrick de centroavante. Era uma opção. A outra opção, trabalhar com o Breno Lopes numa ponta, trabalhar com o Arthur na outra e trabalhar com o Rony de centroavante. Mas eu, sinceramente, não gosto daquele Palmeiras armado daquela forma. Mas isso é justamente por conta de falta de plantel. O Palmeiras precisa contratar, está muito bem no campeonato, lógico, está aqui na classificação, é o segundo colocado, apenas 7 pontos atrás do Botafogo, essa diferença já foi muito maior. Só que, na minha opinião, o Palmeiras deve levar um time pelo menos misto para esse jogo contra o Bragantino. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Tem 3 opções. Você acha que o Palmeiras vai 100% titular? Você acha que o Palmeiras vai misto? Ou você acha que o Palmeiras vai 100% reserva, se preocupando com o jogo da volta contra o Boca Juniors? A minha opinião é que o Palmeiras deve ir com time misto. Só que vai com time misto
provavelmente, contra um Bragantino que é o quarto colocado com 42 pontos. O Bragantino pode aí, quem sabe, participar da próxima Libertadores, tem grandes chances. O Bragantino que não sofreu gols nas últimas 4 partidas e marcou gols em 8 das últimas 10. Menos de 3.5 em 8 dos últimos 10 jogos, assim como o Palmeiras menos de 3.5 nas últimas 6. O Palmeiras também é um time que não é de sofrer tantos gols, não sofreu gols em 9 dos últimos 10 jogos. Não vou trabalhar a vitória seca nem do Bragantino, muito menos da equipe do Palmeiras, pensando no Boca Juniors, mas vou criar uma aposta aqui junto com vocês. Tá aqui Red Bull, Bragantino e Palmeiras, mais opções. O que é que eu vou trabalhar nesse jogo? Eu vou trabalhar Bragantino ou empate, pensando na importância desse jogo para o Bragantino, falando de uma possível Libertadores no ano que vem, e o Palmeiras provavelmente com time misto, já que tem o jogo da volta contra o Boca. Então vou colocar aqui Bragantino empate e total de gols menos de 3.5 gols. São duas equipes que é muito bem defensivamente, toma poucos gols e tem como padrão menos de 3.5 gols. Deu uma odd aqui de 1.74, 74% de retorno para o Bragantino não perder esse jogo e para ter menos do que 3.5 gols. Essa é a minha análise para Bragantino e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Palpite gratuito na tela para vocês. Está aí Red Bull Bragantino contra Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Bragantino jogando em casa, está dentro da zona de Libertadores, está fazendo uma ótima competição. Joga em casa contra a equipe do Palmeiras, que vai estar com a cabeça na semifinal da Libertadores. Isso é completamente normal, né? Pô, você tá lá a um passo da final de mais uma Libertadores, você tem que dar uma focada nisso. Não dá para ficar pensando apenas no Campeonato Brasileiro. Sinceramente, essa é a minha opinião. Então coloquei aqui Bragantino para não sair derrotado desse confronto, Bragantino ou empate, e coloquei menos de 3.5 gols, que é um padrão tanto da equipe do Bragantino quanto da equipe do Palmeiras. São duas equipes muito bem postadas defensivamente. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd de 1.74, retorno de 1.740. Esse é o meu palpite gratuito para esse domingão, para a gente encerrar a semana com chave de ouro. E para encerrar as análises desse domingão, temos clássico em Minas Gerais, temos o Cruzeiro enfrentando a equipe do América Mineiro. Cruzeiro que não ganhou 9 dos últimos 10 jogos, é um dos piores times dos últimos 15 jogos do Campeonato Brasileirão, ou 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Menos de 3.5 gols nas últimas 7. América Mineiro levou gols em 9 dos últimos 10 jogos e levou 2 ou mais gols em 60% dos seus últimos 10 jogos. É um time que toma muitos gols, mas também faz gols, viu? Vamos ver aqui como é que foram os últimos jogos entre Cruzeiro e América Mineiro. Tivemos um 4-0 Cruzeiro, 2-1 América, 2-0 América, 1-0 América, 2-0 América. Temos aí uma certa prevalência do América em cima do Cruzeiro, que veio aí da segunda divisão. Na classificação, Cruzeiro é o 13º com 29 e o América é o 19º com 17. O que acontece aqui? O Cruzeiro, apesar de estar em 13º, ele está brigando sim contra o rebaixamento, já que ele está a apenas 4 pontos da equipe do Bahia, que é a primeira equipe ali na zona de rebaixamento. Então, por exemplo, se nessa rodada o Bahia consegue sair vencedor e o Cruzeiro perde esse jogo para o América, a diferença do Bahia e Cruzeiro cai para apenas 1 pontinho de diferença. O Internacional tem a mesma quantidade de pontos do Cruzeiro e o Vasco, que conseguiu aí sair da zona de rebaixamento, agora tem 26 pontos. Galera, pela importância do jogo, por ser um clássico, pelo América jogar aí praticamente desesperado, já que está com o pé no rebaixamento para a Série B, eu acredito num jogo aberto e acredito num jogo onde ambas as equipes irão marcar pelo menos um gol. Olha essa odd de 1.95. O América, apesar de estar na zona de rebaixamento, de ser o penúltimo colocado do campeonato, é um time que costuma marcar muitos gols e costuma, inclusive, também marcar muitos escanteios. Outra opção para você analisar para esse jogo alternativamente é mercado de faltas e mercado de cartões, já que um clássico sempre tem um tempero a mais, beleza? Então essa é a minha análise para Cruzeiro e América, ambas as equipes marcarem pelo menos um gol na partida, odd de 1.95. E assim, galera, a gente finaliza não só mais um dia de análise, como assim mais uma semana. Eu sei que tem uma galera aí que
considera que a semana começa no domingo, mas eu sou daquele ainda que para mim a semana só começa na segunda-feira e se encerra no domingo. Então, dessa forma, estamos aí encerrando mais uma semana maravilhosa, abençoada. Trouxe aí vídeos de análise para vocês da sexta, do sábado e do domingo. E durante a próxima semana pretendo trazer vídeos de mais dias ainda para a gente poder contribuir cada vez mais, já que essa é a minha ideia, esse é o meu objetivo com esse canal, com essa comunidade, é compartilhar conteúdo gratuito para vocês, beleza? Valeu galera, abração, fique com Deus, tamo junto.